Hoje nós vamos falar a respeito da oportunidade da gente recomeçar a nossa vida, que é a justiça divina, que dá a mesma oportunidade para todas as pessoas nesse chão de recomeçar a vida delas quantas vezes preciso for. Vou dar um exemplo para você. Veja bem, nós estamos recebendo hoje um dia, uma página em branco em que Deus nos dá a oportunidade da gente refazer, da gente rever os nossos conceitos. Ele nos entrega um dia como se fosse uma página em branco. E a gente vem então escrevendo a nossa história, através das nossas escolhas, através das nossas atitudes, através da nossa maneira de conduzir a nossa vida. E aí, mais na frente, todos nós teremos que ler essa história que foi escrita. Mas, se a gente entregar na mão do nosso Pai Superior, na mão de Deus, a nossa vida, Ele fará igual o professor quando está ensinando um aluno. Quando o professor está ensinando um aluno a escrever, ele segura na mão desse aluno e aí as primeiras letras são aprendidas. O A, E, I, O, U. Foi assim que eu aprendi na escola. Então, nós que estamos começando uma longa jornada espiritual chamada vida, que a gente vem se aprimorando aqui nesse chão, a gente pode entregar para esse professor que conhece tudo, professor de tudo quanto há, que conhece o presente, o passado e o futuro, que reina nesse mundo. Nós podemos entregar a nossa vida na mão dele para que nós possamos, daí para frente, começar sempre a escrever uma história de vida melhor. Com o passar do tempo, a ponta do lápis começa a ficar mais grossa. O que precisa? O aluno na escola pega o apontador e aponta o lápis, não é isso? É a mesma coisa que Deus faz conosco. Muitas provações, muitas dificuldades, muitos momentos difíceis que as pessoas passam na vida são necessidades espirituais de rever os conceitos, de prestar atenção no que a pessoa está fazendo da vida dela, para dessa forma, na dificuldade, ela reconhecer o seu lugar nesse mundo. Na dificuldade, a pessoa perceber que ela precisa mudar a sua maneira de viver, a sua maneira de conduzir a sua vida e também até da sua família. Então as dificuldades existem sim para serem vencidas. E é bom a gente ir vivendo e aprendendo, porque nós somos como se fossem passageiros do tempo. Nós estamos vivendo para aprender e aprendendo para viver. Bom, aí mais à frente você pode dizer assim: eu tenho vontade de apagar certas coisas da minha vida. Eu vou pegar então a minha vida e vou passar uma borracha em certas coisas que eu não gosto de lembrar, que eu não gosto de rever porque me fazem mal. Todo mundo é sujeito a isso. Mas uma coisa importante a gente lembrar, que mesmo passando a borracha, querendo apagar certas coisas, fica marcado. Fica marcado pelas palavras que a gente fala, pela maneira que a gente trata uma pessoa, por exemplo, família. Muito importante o pai e a mãe saber falar palavras adequadas para os filhos, porque é sujeito essa criança a receber uma palavra e aquilo marcar a vida dela para sempre. Então nós também que estamos plantando nessa vida, somos semeadores, estamos plantando através do nosso comportamento, da nossa atitude, da nossa maneira de conduzir a nossa vida, plantando tudo aquilo que a gente um dia vem colher, que faz parte de um grande merecimento que Deus nos dá. Muito bem, você também poderá pensar assim, o lápis. O que é o lápis que vem conduzindo, que nós vamos escrevendo a nossa história? O lápis, na realidade, são as nossas palavras, principalmente as nossas palavras que definem uma pessoa. Deus criou o mundo pela palavra e nós estamos fazendo a nossa vida pelas palavras que nós falamos. E que muitas vezes, pela nossa própria ignorância, pela nossa maneira ainda limitada de ser, a gente fala certas coisas que não são adequadas. Mas, se a gente olhar bem aqui o lápis, ele tem a madeira e tem um grafite, não é isso? Isso aqui é como se fosse uma pessoa. Veja só, nós temos um corpo material, está aqui, né? A madeira, e temos a essência, que é o grafite,
que é o que promove tudo, que é o que escreve. Precisa ter, claro, a madeira para o grafite ficar encorpado, mas a essência nossa é o nosso interior. Por isso, é muito importante que a gente tenha esse cuidado de zelar pelo que está dentro de nós, que é o mais sagrado, que é o mais importante. E a mesma coisa também, saber valorizar as pessoas pelo seu interior, o que elas têm de bom para nos oferecer, suas qualidades. Então eu desejo assim que nessa nossa caminhada que nós estamos fazendo nessa vida, nós possamos recomeçar quantas vezes preciso for. Que Deus dá esse direito para nós de quando o sol amanhece, quando o dia amanhece, que o sol surge, é Deus falando assim, você tem um direito de recomeçar a sua vida. E aí a gente recomeça de novo. E vem se aprimorando, e vem entendendo a vida, e dessa forma cada vez mais chegando perto de Deus. Mas o nosso assunto aqui de hoje, a continuidade dele, vai ficar para a semana que vem, que nós estaremos de volta com mais um programa Semente do Bem. Fique com Deus e até lá!